Que Deus nos abençoe em mais este dia. Enquanto estamos vendo que tudo aquilo que foi profetizado que deveria acontecer, tem acontecido. E que Ele nos dê graça para nos mantermos firmes neste propósito de procurar cada dia mais conhecimento da sua vontade. Um abraço a todos. Hebreus capítulo 10, verso 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bem, deliberadamente em pecado, sabendo que aquilo é pecado. Os cristãos que acham, que dizem, afirmam não ter pecado, estão simplesmente iludindo a si mesmos. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se nós reconhecermos as nossas falhas e o nosso coração se arrepender através de uma obra do Espírito Santo e nós virmos a confessar os nossos pecados, então aqueles que reconhecem os seus pecados não devem então se desesperar da graça, angustiar-se a tal ponto de achar que não tem mais salvação para ele, que caiu da graça. No capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 16, 4, verso 16, vejamos o que o apóstolo diz. Começando aqui no verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja só o verso 16. Então, reconhecer que é pecador. Então, João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se persistirmos dizendo que não temos, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas quando nós reconhecemos, confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, então aí, esse versículo 16 nos mostra o caminho da graça.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, através do arrependimento e da confissão dos nossos pecados. Olha, isto é algo maravilhoso, que nos mostra que nós temos uma oportunidade ao reconhecermos os nossos erros, estarmos dispostos a consertar aquilo que nós fazemos errado. A graça do Senhor, então, é estendida a nós. Isso não é maravilhoso? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, ele tem este advogado a seu favor, que faz propiciação pelos pecados. Mas é só do meu? É só dos da minha igreja? É só daqueles a quem eu quero bem, daqueles com que eu vou com a sua cara, como diz, não vou com a sua cara? Não. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o pecado deliberado, viver deliberadamente em pecado, é o que gera um grande problema, não é? O pecado deliberado é o total abandono da fé em Cristo. Olha, desprezando o sangue sacrificial como algo imundo e zombando do gracioso Espírito de Deus. Que coisa quando a pessoa chega a esta condição. Então aí vem o verso 29 que lemos: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A vaidade, o orgulho pode levar o homem. O orgulho é terrível a não se humilhar, a não buscar o perdão, a não buscar, a não clamar por misericórdia. Isto é algo custoso. Hebreus, capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha, à ignomínia. Mas Deus não é injusto. Deus é justo. E quando o homem abre o seu coração e busca alcançar aquilo que ele precisa no lugar certo, da maneira certa. Agora, a seriedade desta acusação, ela é custosa mesmo. É uma acusação formal, é indicada pelo caráter deliberado do pecado. Lá na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, Números, capítulo 5,
no capítulo 15, o verso 30 diz: mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Já lá em Números já estava determinado isto. Então, meus irmãos, não despreze esta palavra, este ensinamento, esta graça, esta misericórdia, esta compaixão de Deus a seu favor. Agora, e pela medida de conhecimento ou esclarecimento, aí ela é recusada? Recusar a graça de Deus? Não busque coisa fora desta palavra. Não busque coisa fora destas escrituras. Firme-se com estas escrituras. Firme-se por esta palavra. Como nós já lemos. 6:4, pois depois de você ter adquirido esse conhecimento da palavra, pisar na palavra de Deus, bom, você pode estar andando num terreno muito perigoso, de não ser alcançado mais pela misericórdia. Ser mais alcançado por esta graça, porque não resta sacrifício mais pelos pecados. Vejam bem, Deus já revogou o sistema levítico do sacrifício de animais. Ele já não tem mais validade. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 10 também de Hebreus. Vejam, vou ler também o 8, fica melhor. Depois de dizer, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Esse sacrifício redimiu todos os homens que receberem esta graça e aceitarem essa misericórdia e procurarem viver uma vida em comunhão com Cristo. Em comunhão com Deus. O sacrifício levítico foi removido. Agora, aqueles que abandonam a confissão de sua fé em Cristo não têm nenhum outro recurso para alcançar o perdão. É a única oportunidade, é Cristo. Eu vou guardar o sábado. Não tem nada que você possa fazer para guardar, para alcançar a salvação. O único meio hoje é se mergulhar debaixo deste sacrifício, deste sangue, é aceitar o sacrifício de Jesus e render-se a Ele por completo. Seus sabichões, vocês não têm um caminho melhor do que esse, a menos que vocês estejam querendo simplesmente enganar as pessoas para levá-las junto convosco para o abismo. Meus amados e preciosos irmãos, atentem para isto. Não dê ouvidos a falsos profetas, a falsos ensinadores, a pessoas arrogantes, presunçosos, que se dizem os tais. Quem não aceitar isto não tem misericórdia. Quem não aceitar o sangue de Jesus Cristo não tem misericórdia. O resto é balela.
O resto é apenas engano, não tem isto nem aquilo outro, mensagem, nova Bíblia. Não, é o sangue de Jesus. Coloque as suas vidas nas mãos de Jesus, confesse os seus pecados, busque o arrependimento. Faça isto que João nos ensina. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vivamos sóbria, honestamente, nestes dias que estamos vivendo. Deixe o pecado de lado, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Vença, arrependa-se de seus pecados, busque este perdão, alcance o perdão e viva alegre com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora vivo alegre com Jesus, que tirou-me do lamaçal do pecado e me trouxe para a sua luz. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. E firme-se na palavra, sem retroceder, sem torcer nem para a esquerda e nem para a direita. Deus é contigo. Mantenha-se na sua posição. Amém.